E aí pessoal, nesse vídeo iremos tirar a pílula vermelha da expansão da consciência e levá-los a ver o sistema e a Matrix com uma percepção um pouco mais avançada, pois eu preciso introduzir vocês para fora da Matrix. Só assim poderemos nos unir e juntar forças para combater esse sistema. Deixo o vídeo original na descrição e recomendamos assistir a outros vídeos relacionados também. E como eu sempre falo, nós não somos donos da verdade, por isso absorvam somente aquilo que lhe somar. E vou deixar alguns esclarecimentos sobre o nosso projeto. Pense nesse vídeo como uma meditação de olhos abertos. Você deve prestar bastante atenção a cada palavra dita, ao som, às imagens, e terá uma boa imersão e uma meditação. Por isso, sempre use fones de ouvido se estiver no celular e ambiente escuro. Recomendamos assistir também em uma TV 4K ou qualquer tela navegador. Boa viagem e até o próximo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Red Pill, sobre como você sair do senso comum, você sair da Matrix, você se tornar o criador, você ter o poder na sua mão de criar a sua própria realidade. Você conhece alguém que é muito influenciado pela mídia, pela sociedade em si, pelo senso comum, pelo jeito comum de pensar sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre família, trabalho, desenvolvimento pessoal? Todas essas áreas nós temos o que a gente chama de Red Pill. Se você já conhece esse conceito de Red Pill, fica nesse vídeo porque eu quero te dar o conceito avançado, complementar toda essa teoria, o que descobriram sobre a Red Pill, né? Porque Red Pill, no final, ela vem do filme Matrix. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. Ele é oferecido lá a pílula vermelha, para ele sair do status quo, sair do jeito de pensar comum, de acreditar nas coisas que a sociedade coloca pra gente e nos influencia a pensar sem o nosso consenso. É como se você fosse manipulado pela mídia, pelo que colocam na tua frente. Nós somos manipulados, nós somos hipnotizados e no final das contas nem sabemos. Nós damos um monte de significado para as coisas. E quando tu pega essa Red Pill, tu toma essa pílula vermelha, é como se tu ampliasse a tua percepção e tu enxergasse: nossa, uou, isso aqui não é só madeira para eu queimar na fogueira, isso aqui é uma árvore, tem seiva dentro, produz flores. Isso aqui não é só um relacionamento onde eu tenho que agradar a minha mulher. Opa, não, existe algo por trás disso. Red Pill seria tu entender essas coisas. Eu quero te trazer um conceito bem avançado, cara. Se você entender isso, você pode transcender o conceito de Red Pill e ir pro nível de criador, tá? Eu diria que é o nível comum, o nível Red Pill e o nível criador. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tu cria a tua própria realidade e eu quero te provar. Ninguém gosta de admitir, porra, tô na Matrix, tô no senso comum, mas todos nós estamos em diversas áreas. Por exemplo, se você vai para um casamento e fica se portando de acordo com o contexto do casamento, você está no contexto comum. Agora, se você se rebela e blá, você está num contexto fora do comum. Mas o quanto você quer estar num contexto fora do comum nesse caso? Você quer estar num contexto fora do comum em relacionamentos, talvez. E não deixar uma mulher pisar em ti. Não fazer tudo para agradar uma pessoa que nem te valoriza.
Você quer estar fora do contexto comum. Você quer estar fora daquele contexto de que tu tem que casar com alguém. De que tu tem que estar com uma mulher para estar feliz. E tá tudo bem. Quando tu entende, quando tu amplia, tu age de acordo. Isso aqui, quando tu toma essa Red Pill, é como se tu ampliasse a tua visão e tu agora consegue ver. Ter uma percepção, uma visão mais clara do como estão tentando manipular. Né? De como falaram para nós muitas coisas durante a nossa adolescência, durante o nosso crescimento, e a gente simplesmente acreditou. Só que isso são tantas coisas, imagina quantos significados tu dá por dia para as coisas, quantos julgamentos de valores tu faz por dia, quanta comparação tu faz por dia, é muita coisa. Tu nunca vai sair de todas as matrix. Não é que o significado que você deu foi errado para as coisas, não é errado estar na matrix, é só errado estar numa matrix que te prejudica, porque é o seguinte, a matrix, tu sai dela e tu aqui, mas aí tu entra numa outra matrix, que ela é mais consciente. Tu entrou aqui por escolha. Essa aqui é como se fosse a matrix inconsciente e essa aqui é a matrix consciente, onde tu escolhe acreditar em outras coisas. Essa parte inteira aqui é todo o significado que nós damos às situações, todos os significados que nós damos às situações, coisas e pessoas, através da influência dos outros, cara, através do contexto onde você estava quando você nasceu. Que cidade você nasceu? Capital, interior, vai ter uma diferença muito grande entre essas pessoas. Você nasceu numa família tradicional, numa família de aventureiros, vai ter muita diferença. Como é que seus pais pensavam sobre dinheiro? Como é que foi o relacionamento dos seus pais? Todos são contextos. Que a tua família era unida ou a tua família era destruída? Todos são contextos e faz com que muitas vezes não sejam as pessoas que nos falam como pensar, mas nós damos o significado que aquilo tem pra gente. O contexto de tu ver o teu pai brigando com a tua mãe quando tu tinha 7 anos, tu deu um significado para aquilo. Ninguém precisou te falar um significado. Digamos que tu tinha um melhor amigo, e aí tu foi na sala lá, foi fazer a dupla com ele, e ele já tinha uma dupla com outro parceiro. Tu tinha 8 anos de idade. E aí tu se sentiu desiludido, porque tu confiou no teu amigo que ele ia fazer dupla contigo. E ele não fez. E essa história é significativa para muita gente, onde tu deu o significado que aquilo tem para você. Cara, eu fiz uma coisa. Tipo, eu olhava os filmes de Hollywood, né, American Pie e tudo mais, e aí, sei lá que idade eu tinha, acho que numa 7ª série da vida, tinha uma mulher muito gata no colégio, cara, e eu lembro de, no meio do intervalo, eu tive a ideia brilhante de pedir ela em namoro, porque é isso, ela ia gostar, ia ser romântico, na frente de todo mundo, ia dar uma ajoelhada, ia pedir, ia ser da hora, ela ia amar. Só que eu não contava com o fato de que essa era a minha interpretação da realidade, é esse o significado que eu dava a ajoelhar na frente de uma mulher. Pra ela, não. Ela olhou, achou bonitinho e deu fora. O que eu dei de significado para aquilo? Ah, eu sou um lixo. Passei vergonha na frente de todo mundo. Putz, agora nenhuma outra mulher vai me querer. Só que essa é a realidade ou é só uma interpretação? Aqui, entrei numa Matrix. E cada história, o cara da sala lá me zoou. Ele falou umas palavras. Tu, quando entendeu, eu vou matar ele, esse idiota, as pessoas vão rir de mim, tu criou outra Matrix. Quando tu viu um filme, ou tua namorada, tu queria uma namorada, tu achava que era no romance, tu viu um filme, nossa, agora eu tenho certeza como é que eu vou conquistar aquela mulher, e tu achou que era puxando o saco dela, agradando ela, talvez estava inconsciente, estava em outra Matrix. Só que não cai na ilusão que é tão simples assim. Porque aqui é como se estivesse em diversas outras Matrix. Existe a Matrix, para simplificar, o dinheiro, o jeito que tu pensa sobre dinheiro. Qual é o significado, as histórias, as interpretações, os significados que tu dá sobre dinheiro. Porque o dinheiro, ele é o que ele é. Tu que dá o significado para aquilo. Relacionamentos, quais são as histórias que você conta sobre a intimidade de estar com uma mulher. Você dá significados para isso. E você criou Matrix para isso. Várias. Desenvolvimento pessoal, coisa só para quem precisa de ajuda. Não, cara, é desenvolvimento da pessoa, é o teu pilar principal, tu é um humano.
Família, o que família significa? É uma coisa unida ou desunida? É problema ou é solução? Trabalho, é difícil? É tradicional ou tem que ser liberal? Não quero trabalhar, papá. Significados. Aqui vem o estímulo. 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 Depois vem o significado que tu dá. Isso aqui não se inverte. Não vem primeiro o significado, depois o estímulo. Não, o estímulo, a influência. Ah, por isso que era para ser influência aqui. O estímulo é da influência externa e depois tu dá um significado, saca? Depois tu dá um significado para a coisa toda. Então, esse é a consequência de, por exemplo, tu não ter um script. Isso aqui é externo, isso aqui é interno. Então, acontece o que acontece no externo. O significado, a história, ela é interna. Só que o problema todo tá em quando tu conflita isso, tu junta isso, tu acha que a história que tu contou é a verdade sobre o que é. Então, por exemplo, quem tá muito voltado toda para, descobriu a Red Pill, ficou fascinado com ampliar a percepção, aí vai lá e dá outra percepção para a coisa, cria outros significados, tira diferentes conclusões. E aí tu entra em outra matrix, tu entra em outro contexto, só que daí tu acredita que isso aqui é verdade, que também não é verdade. Tu só criou um outro contexto que pra ti faz mais sentido, te ajuda a entender o mundo, que dá mais significado pra ti, e maravilha, supimpa, só que também é uma matrix, não é a verdade sobre o mundo. Tu deu um significado pra isso, tu criou isso, nada errado, mas tu não quer ser mais livre, tu não quer entender melhor ainda, ter mais poder de criação, porque aqui é onde normalmente se constrói também um ego em relação a isso, que aí tu começa a criticar outras pessoas. Ah, tu não come saudável, tu não entende, tá na Matrix. Tu ainda fica agradando e dando presente pra tua mulher, tu não entende. Papai, idiota. Tu entra em conflito com as pessoas porque tu acha que a tua verdade tá certa e a verdade delas tá errada. Mas no final são só verdades criadas individualmente. Não é realidade, é a interpretação da realidade. Tu vai enxergar de acordo com as histórias que tu tem. Tu vai enxergar de acordo com as memórias que tu tem. Como é que tu sabe que o nome disso aqui é um quadro branco, o nome disso aqui é flip chart? Como é que tu sabe que isso aqui é verde? São tudo conteúdos, dados, base de dados que você tem. E a partir dali, tu interpreta a realidade. Então, tu pode escolher quais histórias tu mantém e quais tu amplias tua percepção para sair do senso comum, para não ser afetado pelo senso comum. Você toma Red Pills em diversas matrix. A do relacionamento, a do dinheiro, papapá. Só que é o seguinte, tu não toma uma, porque um dia desenvolvimento pessoal significou que eu era, que eu tinha problema, que eu precisava resolver. Hoje significa, cara, amor próprio. Tá entendendo? Então tu toma várias Red Pills do mesmo assunto. Sobre relacionamentos, eu não faço ideia de quantas 1000 cápsulas dessas eu devo ter tomado, tá ligado? Muitas. Porque cada vez eu ia ampliando mais a minha percepção. E hoje em dia eu percebo que eu não preciso estar contra as mulheres, as feministas, porque elas estão erradas e eu estou certo. Eu percebo, elas têm a viagem delas. Eu não preciso me incomodar com isso. Eu não preciso lutar contra isso. Se eu luto contra, existe sempre um conflito. Só percebo, eu não preciso lutar, não existe com quem elas conflitar. Porque aqui eu sou parte do problema. Se eu estou conflitando, eu sou parte do problema, do caos. Aqui, eu já sou solução, eu já abraço. Então, o que é esse I aqui, ó? I é de integral, é de você integralizar tudo isso aqui, porque o jeito que você vê o dinheiro, o jeito que você enxerga, o significado que você dá pro dinheiro, afeta como você vê relacionamentos? Sim. O significado que você dá para relacionamentos afeta o seu desenvolvimento pessoal? Absolutamente. O significado que você dá para trabalho afeta os seus relacionamentos? Absolutamente. O significado que você dá para relacionamentos afeta a família? Com certeza. Tudo afeta tudo. Todos os teus contextos estão interligados.
E é aí que tu realmente sai da Matrix. É aí que a Red Pill se torna um pote com um banho de água vermelha. Para tu entender, caramba, eu que criei tudo isso. Tipo, beleza que eu fui influenciado pelos meus pais, por todo o contexto, pela comunidade, pela igreja, pelas pessoas na minha volta, os professores. Eu fui influenciado, mas quando eu era pequeno, quem deu o significado para tudo que me apresentaram? Eu dei. Todo o significado que damos às situações, coisas e pessoas através da influência dos outros. Mas quem dá o significado sou eu. É você que está dando o significado porque eu tô falando aqui. A cagada é quando tu tá me julgando. Quando tu não tá tentando entender, tu tá lá, esse cara tá errado. Olha que besteira que ele tá falando. Eu não consigo ouvir isso aí. Tu tá só comparando com o que tu já sabe. Tu não tá tentando ampliar a tua visão. Então, para tu ser o criador da tua realidade, tu tem que primeiro entender que todo mundo está criando um monte de significado. Nós somos máquinas de criar significado. Todos os humanos, sem exceções, são máquinas de dar significados para as coisas. Por exemplo, uma árvore. Uma árvore nunca se chamou de árvore. Nenhuma planta olhou, olha só, isso é uma árvore. Claro que não. Elas não têm isso. Elas sabem que é muito mais do que essa palavra. Essa palavra não consegue traduzir o significado de um ser de 200 metros de altura, às vezes, cheio de seiva e vida, produzindo flores e frutos. Como que uma palavra árvore, 6 letras, vão dar todo o significado para esse monstro da natureza? Então ela nunca se chamou de árvore. Somos nós que demos o significado de árvore. A gente simplifica as coisas. Só que quanto mais tu simplifica e mais tu divide, mais Matrix tu cria. Quando tu vai criando a tua vida inteira. Quando tu for criar, cria por escolha, por consciência. Assume esse papel de criador. Se tu se negar a assumir a responsabilidade que tu tá criando toda a tua vida, tu não vai conseguir criar o que tu quer, o futuro que tu quer. Tu nunca vai atingir nada grandioso. Sempre vai ser influenciado, sempre vai ser manipulado. Você tem que sair disso, beleza? Então aqui eu quero dar a cartada final das ferramentas para a criação. De você entender que se você tiver integridade, for íntegro em relação a esses 3, a tua vida vai acontecer e você vai ter o poder de criar a realidade que você quiser. O primeiro deles é o pensar. O pensar. Toda a criação passa pelo pensar. Você pensa antes de criar alguma coisa. Tudo que você já criou na sua vida, tudo que você pensou antes. O pensar é muito importante. Então, ter uma certa maestria nisso aqui é de fundamental importância. Então é por isso que eu falo, desenvolvimento pessoal é em primeiro lugar, sempre, tá ligado? Então o segundo, que você fala. O segundo é o que você fala, a segunda ferramenta da criação é o que você fala, aquilo que você expõe. E o terceiro é o seu agir, o jeito que você age. Então você pensa, você fala e você age. Esses são os instrumentos da criação, é assim que você cria tudo. Então, por que eu falei que você tem que estar com integridade? Integridade é onde você mantém esses 3 coesos, unidos, equilibrados. Sem isso aqui, tu não consegue ser o criador. Sem isso aqui, tu não consegue sair dessas matrix. Tu não consegue sair delas conscientemente. Porque tu precisa criar uma outra. Para sair daqui tu está e ir para um outro paradigma, você precisa criar essa outra. Você é o criador, você amplia toda essa percepção e você percebe o que está acontecendo. E cria uma nova realidade. E através do seu pensar, do seu falar e do seu agir, você torna aquilo mais forte. Você dá mais significado para ti e aquilo se torna mais uma verdade dentro de você. Beleza? Tamo junto? É isso, cara. Esse é ser o criador da própria realidade. Eu espero